Ichigo é um nerd otaku virgem que também é o caçador de fantasmas mais fraco da sua turma. Mas sua vida muda depois que um vírus desconhecido desperta seus poderes, transformando-o no caçador de fantasmas mais poderoso de todos os tempos. Tudo começou quando, um dia, Ichigo acorda e ganha a capacidade de invocar fantasmas e viver ao lado dos humanos. Após alguns infiéis atacarem uma instalação japonesa chamada Alayashiki há 10 anos, um vírus desconhecido varreu a nação e as pessoas começaram a ganhar uns poderes estranhos, tornando-se o que chamam de caçadores de fantasmas. Ichigo e sua parceira, Mai, são ambos caçadores de fantasmas, mas são a dupla mais fraca do mundo. Quando um fantasma subitamente ataca a escola deles, Mai toma a iniciativa e exibe os maiores socos que consegue dar, enquanto a velocidade de Ichigo atrai o monstro, capturando-o como um Pokémon. A habilidade única de Ichigo permite que ele atraia o fantasma e o capture após fazer fan art no Twitter. Enquanto as habilidades de Mai são apenas dar ganchos e socos. Depois de capturar o fantasma, Mai o exorciza fazendo uns movimentos bacanas e uns golpes tipo Kung Fu Panda. Depois de derrotar o fantasma, Ichigo e Mai visitam seu mentor, Himeno, para receber suas recompensas. Mas como eles têm um QI coletivo de -12, Himeno não dá nada, afirmando que destruíram a propriedade da escola. Mai reclama que não podem mais viver de vale alimentação e de alguma forma tem que ganhar dinheiro sem recorrer ao OnlyFans. Então, eles decidem recrutar membros para o time. No caminho para casa, Ichigo encontra um aspirador de pó humano, Reina, que tem a habilidade única de comer fantasmas com sua poderosa habilidade de sucção, o Gogok 3000 edição ilegal. Suas habilidades impressionam Ichigo, e ele começa a falar bobagens estranhas apenas para recrutá-la. Mas a aura otaku de Ichigo assusta a moça, e Reina foge. Mas antes que ela possa chegar a um lugar seguro, Ichigo cai no típico clichê de harém, então ele tenta evitar a roda do destino, mas ainda acaba sendo um esquisito quando Reina acidentalmente dá a ele um facial inesquecível. A ação de sucção insana da Reina ainda está na cabeça do Ichigo, então no dia seguinte ele pede desculpas à Reina e a suborna com um almoço. Acontece que Reina não é apenas boa em comer fantasmas, ela também é boa em comer todo o maldito estoque de comida na cafeteria da escola deles. Ela revela que por causa disso, seus pais não lhe dão um único centavo e a deixam passar fome sozinha. Depois de ouvir seus problemas, Ichigo a convence dizendo que a escola lhe fornecerá almoço se ela se juntar ao clube deles. E assim, ela aceita a proposta e se apresenta para Mai. Depois de seu breve encontro, o trio embarca em sua primeira missão juntos, onde alguns fantasmas estão aterrorizando o bairro local jogando um estranho jogo infantil chamado Limbo. Mai tenta uma boa esfregada e tenta pular esses tolos elétricos, mas como esses postes são elétricos, ela fica com medo e recua para a segurança. Ichigo lhes conta umas idiotices de nerd inúteis, mas desta vez é realmente útil, porque a única maneira de derrotar esses fantasmas é jogar Limbo com eles. Então o grupo participa do ritual, mas conforme as horas passam, a linha vai ficando cada vez mais baixa, até que eventualmente Reina falha e Ichigo recebe um tratamento de cadeira elétrica, com exceção de Mai. Quando a linha final fica extremamente baixa, um dos postes elétricos falha no desafio, mas Ichigo e sua equipe não conseguem derrotá-lo sem passar pela linha final. Então Mai, com sua flexibilidade natural e curvas, libera a técnica proibida de fanservice, vencendo o desafio final com seu controle insano do Monte Everest. Com os fantasmas derrotados, Reina os aspira para limpar. Após completar sua missão, o grupo volta para o clube e reporta-se a Himeno. No caminho para o clube, Ichigo nota uma garota em particular. No dia seguinte, Ichigo encontra-se com Reina e tenta cumprimentar a mesma garota que viu ontem, mas ela o ignora e finge que ele não existe. Himeno revela que o nome dessa garota é Koito, uma caçadora de fantasmas excepcionalmente poderosa. Mas por ser poderosa, ela acaba sendo uma introvertida solitária com uma atitude arrogante. Huru, a Tinkerbell genérica de Ichigo, sugere que recrutem Koito, mas Ichigo é contra. Mais tarde, no entanto, Himeno pede ao grupo que se junte a Koito em sua missão em uma instalação abandonada de Alayashiki. O grupo aceita a missão e resgata Koito. Quando chegam, testemunham como os drones GoPro estão atacando Koito duramente, então imediatamente a ajudam. Mas Koito recusa a oferta de ajuda de Ichigo e tenta faz-rota seus inimigos. Mas este fantasma Alexa tem o poder da tecnologia de cancelamento de ruído dos Apple AirPods. Então Ichigo ordena que Mai vá atrás do robô fantasma. Com o bot atordoado, Koito continua com seus poderes de Dragonborn. Reina oferece algum suporte a vácuo, e Mai dá um bom golpe, mais uma vez canalizando sua Chun-Li interior antes de Ichigo liberar seus poderes de mestre da bola, capturando o fantasma. Após concluir a missão, o grupo se apresenta a Koito, mas ela não está muito interessada em fazer amigos, então ela vai embora. Antes de partir, Huru pega um dispositivo estranho do local. O próximo.
Durante o dia, Himeno lhes dá outra tarefa. Aparentemente, algum fantasma de OVNI está fazendo coisas de homens de cultura em um dormitório feminino nas proximidades. Então o grupo vai investigar. Mas depois de um tempo, percebem que este fantasma culto não aparecerá a menos que mudem de roupa. Então Mai e Reina começam uma conta no OnlyFans depois de expulsar Ichigo para atrair o fantasma. Poucos segundos depois, o fantasma aparece e começa a sediar as duas garotas, e ambas começam a gritar por ajuda. Então Ichigo convoca o cachorro mais fofo do mundo e ordena que ele capture o fantasma. Felizmente, o cachorro é mais útil do que Ichigo e eles conseguem capturar a ameaça fantasma. Depois que Reina dissolve o pobre coitado em seu estômago, ela suga o dedo de Ichigo para curá-lo, o que também é uma de suas habilidades. No dia seguinte, o grupo viaja para outro local onde um outro fantasma foi relatado. Quando eles chegam, no entanto, 2 vilões fantasma atacam Mai, estilo Jujutsu Kaisen. As aparições a derrotam quase instantaneamente. Em resposta, Ichigo desenha rapidamente de novo, liberando seu cachorrinho no campo de batalha para distrair as garotas fantasma. Com as vadias distraídas, Ichigo pega Mai e faz uma retirada tática. As garotas avisam Mai que da próxima vez que se encontrarem, ela deve estar diferente. Então, no dia seguinte, Mai tenta ensinar um pouco de Kung Fu tanto para Ichigo quanto para Reina. No entanto, os dois são um desastre e piores do que Reina consegue ser. Então Ichigo propõe uma solução. Que tal copiar e colar a memória da Mai na cabeça dele para que ele também possa fazer um pouco de Kung Fu? Merda? Himeno ouve a ideia e aprova, dizendo-lhes para irem a um encontro para criar laços. Então Ichigo e Mai vão a um encontro para se sentirem conectados. Após o encontro, o grupo viaja de volta para a mesma ponte para confrontar as garotas. Desta vez, Mai arrasta Ichigo para enfrentar as garotas de frente, mas essas vagabundas fantasmas são fortes demais para eles, enviando Mai voando como um pássaro irritado sob efeito de cocaína. Ichigo tenta salvá-la, mas acaba causando trauma craniano em ambos. Mas, graças a essa cabeçada acidental, Ichigo ganha os poderes de Mai. No entanto, sua resistência é uma porcaria, então ele luta para manter. Vendo este fracasso absoluto de um estudante, Himeno sugere que Ichigo se esfregue, exatamente como Mai está fazendo. Assim, Ichigo segue essa sugestão, liberando seu movimento poderoso, o Phantom Rays da Estrela do Norte. Ele se funde com Mai e ambos se tornam um Beyblade humano, derrotando os vilões fantasmas com o poder da amizade. Acontece que essas garotas são memórias da Mai, e na verdade não são más. Mas mal sabiam eles, alguém estava assistindo a sua performance. Com a recente vitória em suas missões, o grupo vai a um restaurante de buffet, comendo à vontade para celebrar, aterrorizando os trabalhadores com salário mínimo com o apetite sem fundo de Reina. Após a celebração, Mai e Ichigo se despedem de Reina. Assim, Reina volta para casa sozinha, esperando o serviço de ônibus chegar. Alguns minutos depois, o ônibus chega e a leva para casa, mas ela se sente estranha em relação a isso. No dia seguinte, ela discute isso com Mai e Ichigo. Huri acha isso suspeito e sugere que provavelmente Reina foi hipnotizada por fantasmas e não sabia disso. Koito aparece do nada e confirma a Reina que ela está realmente possuída por fantasmas. Então, tanto Ichigo quanto Mai ficam com ela até o ônibus chegar. Quando o ônibus chega, Reina entra nele como uma idiota, então Ichigo a segue como uma idiota. Acontece que este ônibus é na verdade o Battle Bus do Fortnite e ele os leva para Hazy Hillside. Mas em vez de tesouros épicos, Ichigo encontra 2 Dokumen agindo como os pais de Reina. Ichigo tenta confrontá-los, mas esses furries não o deixam ir. Ichigo pensa em um plano para tirar Reina, mas depois de comer a comida dos furries, ele também é jogado para fora de si mesmo. Felizmente, ele consegue sair do transe. Ele tenta acordar Reina e diz a ela que o tempo não passou no mapa original de Fortnite. Mas a dupla se encontra em frente à casa da Reina, e seus pais rigorosos começam a fazer perguntas. Então, para evitar um problema, Reina pede a Ichigo para voltar para casa antes que eles convoquem uma reunião de emergência sobre ele. No dia seguinte, o grupo discute seu próximo plano. Koito diz a eles que não devem comer a comida oferecida pelo espectro, pois é por isso que estão sendo hipnotizados em primeiro lugar. Mai começa a fazer perguntas à Reina, e Reina revela que esses espectros foram provavelmente criados a partir de seu simples desejo de ter pais bons e compreensivos em vez de rígidos. Pais. Ao ouvir isso, tanto Mai quanto Ichigo se juntam a ela novamente, mas desta vez, os 3 entram no Battle Bus como um trio. Quando o Battle Bus aparece, Ichigo tenta desenhá-lo, mas o efeito duradouro da comida do fantasma ainda afeta a idiota dele, então Mai se junta ao grupo para vencer 1 contra 4. Mai faz a mesma coisa que Ichigo fez ontem, mas por ser uma idiota como ele, Mai também cai no mesmo truque. Com os 3 hipnotizados, todos estão ferrados. Felizmente, quando Ichigo vai ao banheiro, ele sai da hipnose e tenta despertar Reina abraçando-a sem consentimento. Isso desperta as habilidades de judô internas de Reina, o que também a tira da ilusão. Reina revela a Ichigo que a razão pela qual eles quase se deram mal é porque ela queria uma família ideal, como essa.
Mas depois de sair da ilusão, a família fantasma de Reina oferece a ela uma última chance de ficar com eles, mas dá a opção de recusar. Reina considera isso e está prestes a atravessar para o outro lado, mas Ichigo aparece no auge com suas habilidades de discurso nível 100, convencendo Reina de que sua verdadeira família está no mundo real. Com o verdadeiro desejo de Reina realizado, os fantasmas desaparecem, deixando Reina com um trauma duradouro pelos próximos 45 minutos. No dia seguinte, os pais rigorosos de Reina fizeram uma reviravolta e realmente permitiram que Reina participasse nas atividades do seu clube. Alguns dias depois, Ichigo aprende com Shousuke sobre o passado de Koito. Aparentemente, Koito costumava ser popular entre os alunos, mas como ela também é desajeitada e nem responde às pessoas, ninguém mais fala com ela. O subtweeting de Shousuke sobre Koito quase termina mal pra ele. Felizmente, Koito não foi completamente Omni-Man nele. Mais tarde naquele dia, Koito assume outra missão solo e no caminho, Ichigo tenta parar ou se desculpar pelo que aconteceu na cafeteria. Mas quando ele chega, um fantasma aparece do nada e tenta atacá-lo. Koito salva Ichigo, mas sofre uma penalidade insana nas cordas vocais após inalar uma fumaça alucinante de fantasma. Vendo Koito em apuros, a criança que alimenta os animais invoca seu ursinho de pelúcia para enfrentar o fantasma. O urso de pelúcia dá um soco no fantasma, mandando-o para o reino das sombras, enquanto mais segue com algumas manobras de Kung Fu novamente. Vendo que está em desvantagem numérica, o fantasma recua, e o grupo verifica o estado de Koito, levando-a para a enfermaria. Depois de se recuperar, no entanto, Koito declara que não quer que eles atrapalhem e os avisa para pararem de entrar nos seus jogos ranqueados. Himeno ouve a discussão e se intromete, sugerindo que quem derrotar o fantasma primeiro receberá a recompensa. Isso irrita Koito, porque ela ainda não está completamente em condições de lutar, deixando a sala insatisfeita. Ichigo se sente responsável por Koito ter levado um L anteriormente, então ele a segue e acompanha. Koito não quer que Ichigo a siga, porque isso está quebrando sua aura de solitária misteriosa. Mas ela ainda está doente porque está tossindo sem parar, e isso preocupa Ichigo. Então ele segue Koito, tentando ajudá-la. Acontece que Koito tem uma espécie de truque e consegue detectar de onde vêm os fantasmas, então ela está caçando-os. Mas Ichigo desiste depois de 3 horas de nada. Com a caça terminada, Koito diz-lhe para cair fora, mas Ichigo fica a noite toda do lado de fora do apartamento dela, aguardando. No dia seguinte, Koito, Huru e Ichigo encontram Hina, Mai e a recém-recrutada trabalhadora de sweatshop Kurumi, que ainda estão ansiosas para conseguir aquela vitória e colher as caixas de recompensa de Himeno. O grupo se divide novamente e após alguma caminhada, Koito manda Ichigo calar a boca porque o inimigo está próximo. Então, ambos o seguem. Assim que o fantasma aparece, Koito entra em ação e começa a tagarelar como um usuário médio do Twitter. Mas seus poderes ainda são fracos e ela é facilmente derrotada. Então Ichigo convoca o cachorro novamente para criar uma distração e salvá-la. Koito leva outro golpe, e o fantasma recua pela segunda vez. Depois de falhar 2 vezes, Koito fica extremamente irritada e começa a ir atrás dele sozinha. Huru diz a Ichigo para segui-la, mas uma vez que ela sai da área, Koito desaparece como um pai que foi comprar leite. Então ele tenta procurar, perguntando aos alunos sobre o paradeiro atual de Koito, o que o leva de volta ao escritório da Himeno. Lá, Ichigo aprende com Himeno que a solidão de Koito é porque ela é poderosa demais e as pessoas têm medo dela, até mesmo a própria paz. As pessoas a evitavam porque ela é fedorenta, e apenas a agência de caça-fantasmas a aceitou por causa de seu talento. Após alguns minutos, ele recebe notícias de Huru sobre a localização de Koito, então ele a segue imediatamente. No campo, Koito confronta seu arqui-inimigo fantasma, mas falha espetacularmente ao cair 2 vezes na mesma armadilha por conta de seu cérebro simplório. Quando o fantasma está prestes a enviá-la para outro gênero de anime, Ichigo chega com seu cachorro fiel mais uma vez, seguido por Mai e sua equipe. Como de costume, Mai se esfrega e Ichigo manda este fantasma engraçadinho de volta para o inferno. Com o fantasma derrotado, Reina cura Koito de volta ao normal. Após inspecionar o esboço do fantasma, Himeno esclareceu que é provavelmente o número errado que Koito está tentando desligar. No entanto, Koito está muito envergonhada com o que aconteceu e sai da cena. No dia seguinte, quando Ichigo sai de casa, Koito o para e pede desculpas pelo que aconteceu ontem. Ela agradece a ele e não se alonga mais antes de ir embora. No dia seguinte, Ichigo encontra Kurumi, que é a mais recente integrante, mas a cabeça de Kurumi não está no lugar certo, pois ela quase tropeça no meio da estrada. Felizmente, Ichigo consegue salvá-la, mas isso desencadeia uma reação forte, criando um bueiro Isekan, no qual todos caem. Quando Kurumi e Ichigo acordam, ambos se encontram nessa terra esquecida por Deus, cheia de cogumelos e ursos falantes. Os ursos falantes dizem a Kurumi que ela é uma princesa e que precisam ir com eles.
exceto que eles estão sequestrando ela. Kurumi grita por ajuda, mas Ichigo é completamente inútil sem seu caderno de desenhos. Felizmente, um urso rosa aparece, Albrecht, o ursinho de pelúcia fantasma da Kurumi. O nome de Albrecht assusta os ursos sequestradores, e eles imediatamente recuam ao vê-lo. Com os sequestradores indo embora, Albrecht se ajoelha e pede desculpas por não conseguir proteger Kurumi. Mas Kurumi está apenas feliz que seu brinquedo de estimação não é algum tipo de criminoso medieval. Ichigo está confuso com o que está acontecendo, então Albrecht os leva para seu esconderijo. Lá, ele explica a situação. Aparentemente, Kurumi é algum tipo de princesa e perdeu seus pais quando alguém queimou seu reino até o inferno. Agora, algum desgraçado quer matar ou se casar com Kurumi. Poucos minutos depois, os apoiadores leais restantes de Kurumi chegam para verificar sua condição. Mas Kurumi realmente não consegue aceitar ser uma princesa de um reino, muito menos fazer parte do grupo de caça a fantasmas de Ichigo. Mas Albrecht diz a Kurumi que é seu destino ou algo assim, dando-lhe uma poderosa arma que ela possui por direito. Depois de observar o que está acontecendo, Ichigo percebe que estão dentro da cabeça de Kurumi e tudo é apenas um produto da imaginação cheia de ursos de Kurumi. Então ele tenta deduzir a raiz do problema. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, o desgraçado desagradável que quer se casar com a Kurumi descobriu a localização deles e agora está lançando um ataque em grande escala com tipo 10 ursos no máximo. Então Kurumi, Ichigo e Albrecht recuam para um lugar seguro. Mas o urso ainda está atrás deles, então Albrecht sacrifica sua vida para proteger a rota de escape. Tudo para garantir que Kurumi sobreviva. Mas Kurumi está farta dessa porcaria e decide resolver as coisas por conta própria. Ela percebe que Albrecht é sempre quem está protegendo-a, então agora é a vez dela protegê-lo. Kurumi usa seus poderes reais e derrota o impostor dentro de algum Gundam do Walmart com o poder de Deus, e anime ao seu lado. Kurumi subjuga o bastardo e o urso se desculpa, retirando-se para onde pertence, o lixo. Com essa vitória, tudo volta ao normal, e Kurumi encontra um novo propósito na vida, que é carregar o fim de semana do Ichigo. Alguns dias depois, algum tipo de vírus está assolando a escola do Ichigo. De repente, todos estão tentando ser um Discord Kitten. Mas Koito acha isso incomum, então ela investiga até a escola. Isso a leva a uma mansão abandonada, que ela acredita conter algum tipo de fantasma. Mais tarde naquele dia, ela discute isso com todos do grupo, e Mai revela que é uma mansão de gatos, mas após algum tempo, foi abandonada por falta de manutenção. Depois de ouvir essa informação, Koito sai e Kurumi entra na sala. Kurumi quer pedir ajuda, afirmando que uma amiga dela perdeu um gato chamado Rudolph recentemente. Então, o grupo viaja até a casa da amiga de Kurumi para pedir mais informações. Hina, a dona de Rudolph, mostra a foto do gato desaparecido para eles, e o grupo garante que fará tudo o que puder para encontrar Rudolph, o gato desaparecido. Ichigo usa suas habilidades de desenho para criar um cartaz, mas assim que entram em um 7-Eleven, todos agem como um gato louco. No dia seguinte, Ichigo vai à escola e presencia um encontro de kittens do Discord, já que a maioria das pessoas em sua escola de repente se transforma em meninas gato e meninos gato. Mai, Rena e Koito todos brotam orelhas e caudas de gato. Rina acha que é uma maldição de gatinho do Discord por algum moderador do Discord, mas Koito acha que é obra de um fantasma. Por onde vão, vêm os meninos e meninas gatos. Está ficando pior a cada hora. Então, o grupo chega ao... Koedo acha que a praga dos Discord Kitten vem do servidor da mansão dos gatos. Então, eles invadem a mansão para confrontar o fantasma. Kurumi também sente que Rudolph está dentro da mansão, então todos eles entram. Mas após horas investigando e verificando os quartos, eles parecem continuar repetindo o mesmo percurso. Depois de algum tempo, chegam a uma sala grande. Ichigo percebe que o que está acontecendo com eles é devido a uma memória do gato que costumava viver dentro da mansão dos gatos. Rudolph aparece de repente, mas é atingido por uma cadeira dobrável, e então o fantasma finalmente se revela. Tanto Mei quanto Koito tentam atacar o gato fantasma gigante, mas seus ataques são medianos e não causam dano algum. O gato fantasma contra-ataca e solta um maldito mapa de Fortnite para eles jogarem. Mas Kurumi corre para o portal, acreditando que Rudolph está lá em algum lugar. Então Ichigo e o restante a seguem. Mas o chão desaba e eles são transportados para outra dimensão. O gato fantasma finalmente revela sua verdadeira forma, e o grupo percebe que os humanos que estão vendo são memórias do fantasma dos visitantes regulares da mansão do gato. Ao ouvir isso, Reina caminha em direção ao gato fantasma e tenta usar um toque no jutsu. Kurumi continua miando como um gato com problemas mentais. Felizmente, o gato fantasma entende o que estão dizendo e devolve Rudolph ao grupo. Com o mistério resolvido, o vírus do gatinho no Discord é eliminado e todos voltam ao normal. Para evitar que os gatinhos do Discord reapareçam, Ichigo e o grupo decidem limpar a mansão dos gatos. Algumas semanas após o surto do Discord, outro apareceu.
Desta vez, um grupo de macacos relaxando em uma fonte termal surge para causar caos e terror a todos. Um dos amigos idiotas de Ichigo, Shosuke, mergulha na piscina para aproveitar algumas fontes termais, mas o chefe fantasma de nível 100 o envia para Júpiter. Himeno diz a todos que eles precisam derrotar essa máfia de macacos, senão não terão férias de verão. Então, todos os alunos fazem o melhor para derrotar o Rei Macaco. Um cara invoca um falcão e o macaco o transforma em um frango cru do KFC. Outro estudante tenta realizar algumas obras de lâminas ilimitadas, mas Pinkran casualmente bloqueia e manipula suas lâminas. Shosuke retorna de sua visita a Júpiter e invoca uma bola de energia, mas Pink Kong o envia para Plutão. Com todos os seus piores estudantes derrotados, os Anjos da Praia, os melhores do clube de caça aos fantasmas, entram no campo de batalha. Usando seus poderes combinados, todos eles falham milagrosamente e acabam sendo lambidos por esse chefe macaco culto. Como todos os estudantes estúpidos foram completamente derrotados, o chefe final dos estúpidos aparece na forma de Mei. Ela salta para o campo de batalha e tropeça em uma casca de banana como se fosse uma cena de Tom e Jerry. Além disso, o chefe da máfia a captura e lambe. Ichigo, Kurumi e Koito tentam ajudar, mas todos falham. Com a maioria dos alunos derrotados, Ichigo usa sua última célula cerebral restante para elaborar um plano. Eles vão usar um cavalo de Troia para penetrar nas defesas do chefe macaco. Infelizmente, este plano também falha, pois os pequenos macacos pulam sobre eles, revelando sua cobertura. Mei é assediada pela segunda vez, e eles são todos derrotados novamente. Então, eles optam pela rota da sedução, enviando Reina para a linha de frente para fazer o chefe dos macacos se apaixonar. Ichigo precisa atrair o chefe dos macacos para fora da água para que ele possa desenhá-lo e capturá-lo ao mesmo tempo. Mas o chefe macaco não está interessado em garotas do ensino médio como a Reina, e a rejeita com água quente. Kurumi tentou dar o seu melhor, mas não foi suficiente. Por fim, Koito tenta usar seu charme implícito. Infelizmente, os macacos não sabem o que é charme, então tudo deu errado, e eles estão sem opções neste ponto. Mas Ichigo não, pois ela diz a Mei que precisa ter suas bochechas fartas pintadas de vermelho, porque os macacos adoram isso. Mei hesita, mas eles não têm outra opção, então ela concorda. E assim Ichigo começa a trabalhar e a pintar como uma louca. Após alguns minutos, sua obra-prima está feita, e Mei mostra a Magnum Opus de Ichigo ao macaco. É super eficaz, e o macaco-chefe finalmente sai da água e mostra seus pés nojentos. Mas Mei está encrencada, e Ichigo promete a ela que não será lambida pela terceira vez. Então ele imediatamente convoca Squidward e ordena que ele derrube este macaco pateta, salvando Mei no processo. Mas o chefe macaco vai para a segunda rodada. Então Squidward dá a ele a surra que merece, com Koito seguindo com outro grito. Mas os pequenos macacos estão tristes porque seu chefe culto está preso, e dizem a Huru que seu chefe é, na verdade, um homem muito solitário, especialmente depois que sua esposa fugiu. Aparentemente, o chefe dos macacos só quer relaxar em uma fonte termal para esquecer o que aconteceu. Todos se sentem mal com isso, então Himeno sacrifica Ichigo para o chefe dos macacos para ser seu marido masculino para sempre. Depois de escapar das garras do chefe dos macacos, Ichigo volta ao clube. Lá, Ayumu pergunta a ele e seu grupo sobre entrar para o elenco do clube de teatro. Ela quer que eles desempenhem um papel em uma peça que escreveu, porque o clube de teatro tem apenas um membro, e ela quer participar do campeonato regional. Ichigo diz a Ayumu que nunca atuou antes, mas Ayumu garante a eles que podem improvisar. E assim Ayumu atribui a eles seus papéis, dando a cada membro uma parte para interpretar. Koito também concorda em participar da peça, mas apenas porque ela sente que algo é suspeito, e provavelmente é um fantasma. E então, nas próximas horas, o grupo tem muita dificuldade para atuar e desempenhar seu papel, porque Ayumu perde a cabeça sempre que entra na peça. Ayumu até admite que é culpa dela por estar tão envolvida nessas confusões dramáticas. Mas nos últimos 10 anos ela tem feito drama e perdido todas as vezes. Ela é absolutamente péssima em drama, mas diz a todos que desta vez será diferente, porque vai chegar às regionais desta vez. No dia seguinte, o grupo pratica novamente. Shosuke e os Anjos da Praia fazem um trabalho importante nos bastidores, enquanto Ichigo e o elenco estão em uma pequena turnê para obter algum material de pré-produção. E após uma semana de prática, a peça finalmente chegou. Antes da peça, Ayumu anima todos e diz que eles farão o melhor. Quando são chamados, Ichigo e Reina começam a atuar. Mas quando Ayumu finalmente chega ao centro do palco, o cenário muda do fundo teatral de baixo orçamento para um totalmente imersivo mundo. A suspeita de Koedo está certa e há um fantasma à solta. No entanto, a peça continua. Ayumu de repente se transforma em um fantasma parecido com uma raposa. Ichigo diz a Reina que deveriam continuar atuando, mas quando derrotam Ayumu, ela volta à sua forma humana. Acontece que Ayumu é na verdade o fantasma que Koedo sentiu inicialmente. Ela é apenas um fantasma que ama tanto drama e ópera que finge ser humana.
Mas graças aos Shousuke e aos Anjos da Praia trabalhando nos bastidores, essa revelação se transforma em uma parte de improviso da peça. O público está chorando como se o Shanks tivesse morrido na frente do Luffy 2 vezes. Uma vez que eles se reconciliam, o grupo continua a peça e os poderes de Ayumu se ativam novamente, transformando toda a audiência do teatro em parte da peça. Como todos correm o risco de se machucar, Ichigo e os demais não perdem tempo e vão direto em direção a Ayumu. Mas Ayumu convoca o exército fantasma para derrotar tanto Ichigo quanto o resto. Infelizmente para Ayumu, ela não tem a proteção do protagonista, e Ichigo, com a turma, a derrota, trazendo o resto do mundo de volta à sua ordem natural. Graças à sua performance estelar e poder imersivo insano, eles ganharam os prêmios de ouro e agora Ayumu está mirando os nacionais. Poucas semanas após sua peça espetacular, o verão chega e Huru não consegue evitar listar muitas coisas que ela quer fazer. Infelizmente, Ichigo está meio ocupado e até pisa nela, o que a irrita ainda mais. Então Huru vagueia lá fora por um tempo. Enquanto está no parque, Huru encontra uma bruxa fantasma que lhe diz que qualquer um de seus desejos pode se tornar realidade sem nenhum problema. Ela hesita a princípio, mas aceita a oferta de qualquer forma, desejando ser tão alta quanto qualquer ser humano normal. Depois de conseguir o corpo que merece, Huru imediatamente se transfere para a escola de Ichigo para experimentar como é ser humano. Infelizmente, ela é muito ruim nisso, porque está tão acostumada a voar como um mosquito. Até caminhar é como uma prova de vestibular para ela. Depois de conhecer todos na sala de aula, Huru tenta entrar no clube dos caçadores de fantasmas de Ichigo, e apesar de não ter absolutamente nada a oferecer, ela é aceita. Mais tarde, o grupo visita um lugar onde vai haver um espetáculo de fogos de artifício. Mai e o resto do grupo estão se perguntando onde Huru foi, mas Ichigo diz que Huru provavelmente está por aí, vagando. Quando o grupo chegou, Huru e Ichigo se separaram dos outros. Huru não está acostumado a caminhar, então seus pés doem, mas Ichigo é atenciosa o suficiente para cuidar de suas feridas. No entanto, um fantasma de fogos de artifício aparece do nada, ameaçando explodir o Japão pela terceira vez. Huru imediatamente reconhece o pingente que o fantasma dos fogos de artifício está usando e percebe que é obra da bruxa fantasma que encontrou mais cedo nesta manhã. Ichigo e o grupo fazem o máximo para pelo menos capturar o fantasma, mas como todos são incapazes de voar, não há nada que possam fazer. Além disso, o fantasma na verdade sequestra Ichigo e quer eliminá-lo de vez com um grande estrondo. Então Huru confronta a bruxa fantasma e pergunta como parar o fantasma de recriar os horrores existenciais de ser bombardeado. A bruxa fantasma diz a ela que é o mesmo pingente que está usando. Se alguém puder remover esse pingente, o fantasma não terá mais o mesmo poder. E já que nenhum de seus amigos inúteis pode voar, Huru percebe que é a única que pode fazê-lo. Então, para salvar Ichigo de ser um arco de desenvolvimento de personagem para todos, Huru voa até o fantasma dos fogos de artifício e diz a ele que eles podem ir muito mais alto e que ela sabe como ele se sente porque ele é como ela. E assim Huru guia o fantasma para cima enquanto ele solta Ichigo. Assim que chegam ao pico, Ichigo acha que acabou, mas Huru na verdade sobrevive à explosão. E assim, pelo resto da noite, o grupo aproveita a queima de fogos enquanto Huru fica inchada de tanto beber. No dia seguinte, Ichigo acorda como uma criança e corre de volta para sua escola primária vestindo qualquer roupa que consegue. Mas nenhum dos colegas de classe o reconhece, então ele se entristece do lado de fora. Felizmente, Kurumi passa por ali e o ajuda perguntando ao corpo docente. No entanto, os professores não o reconhecem. Kurumi pergunta repetidamente se ele é o verdadeiro Ichigo Haruhiko, e Ichigo confirma. Ela até reconhece a mochila de desenho de Ichigo, mas se pergunta como diabos ele acabou virando uma criança. Então, ela o leva para a Academia Hausen e conta a todos sobre essa transformação repentina. Aparentemente, Ichigo não consegue se lembrar de nada, exceto seu próprio nome e onde estuda. O grupo tenta fazer algumas perguntas a ele, mas Mai entende a tarefa e assegura que ele vai ficar bem. Himeno recomenda que Ichigo volte para sua classe habitual, então Ichigo vai para sua atual sala de aula do ensino médio e encanta todo mundo. Mas depois da aula, não há ninguém para cuidar dele, então Mai se voluntaria para cuidar dele por enquanto. Nos últimos dias, Mai tem cuidado de Ichigo, mas está ficando pior para ela. Ela tenta pedir ajuda a Himeno, mas ela não consegue assumir devido às suas obrigações como pesquisadora. Ichigo percebe que precisa fazer algo e tenta aliviar parte do sofrimento de Mai, oferecendo-se para trabalhar. Mas Mai diz a ele que está tudo bem e que ele não precisa fazer nada. Ele pode continuar sendo o mesmo nerd inútil. Mas no dia seguinte, um fantasma aparece de repente e ataca a todos. Mai tenta salvar Ichigo, mas é completamente derrotada pelo fantasma. Ao ver Mai sofrer, Ichigo se obriga a redefinir para as configurações de fábrica. Ichigo reverte para sua idade e tipo de corpo padrão, revelando um bastardo sem camisa em um parque infantil.
Ichigo destrói o fantasma antes que ele possa destruir Mai, vencendo a luta e salvando Mai. Com Ichigo de volta ao normal, eles estão prontos para outra tarefa à frente. Recentemente foram relatados ataques por um misterioso fantasma chamado Enigma. O desempenho de Ichigo e sua equipe enlouqueceu nos últimos meses, e eles não são mais caçadores de fantasmas de Rank E, agora são caçadores de fantasmas de Elite. Com os ataques recentemente relatados em toda a sua proximidade, Himeno convoca todos no clube de caçadores de Phantoms e os informa sobre um possível Phantom de classe S com o qual eles estão lidando. Vários caçadores de Phantoms de alto nível já caíram vítimas do enigmático Phantom Enigma, e a única informação que eles têm é que este Phantom Enigma pode roubar habilidades. Enquanto faziam algumas patrulhas, o grupo ouve um grito de socorro e eles imediatamente vão em direção à fonte do som. Lá, eles testemunham os Beat Angels sendo destruídos pelo Phantom Enigma, e o Phantom demonstra suas habilidades ao bater nos lábios de uma das Beat Angels com seus próprios lábios, drenando suas habilidades. Mei e Koito atacam simultaneamente, enquanto Ichigo invoca Squidward e prende Enigma em seu caderno de desenho. Mas quando Mei está prestes a exorcizar o fantasma, ela desaparece do caderno como se nunca a tivessem capturado. No dia seguinte, enquanto mexe no mesmo dispositivo que Huru encontrou antes, o telefone de Ichigo toca e ele ouve uma voz familiar. Ele sabe que é sua mãe, não há dúvida disso. Ichigo e sua mãe se encontram pela primeira vez em muitos anos. Ichigo cresceu sem uma mãe depois que ela se casou de novo e deixou Ichigo com seu pai. Por causa disso, Ichigo odiava o fato de sua mãe ter feito isso com ele. Sua mãe certamente sente esse ódio após se reunir com ele, e então ela tenta ir embora. Mas Ichigo a detém e pede desculpas por sua reação exagerada, e assim depois de se reconciliarem, a mãe de Ichigo começa a viver com ele novamente. Mas nos últimos dias, Huru de todas as pessoas acha suspeito a mãe de Ichigo começar a viver com ele de repente. Ela acha estranho e não natural, então conversa com Ichigo sobre isso. Mas parece que Ichigo está surpreso com o retorno repentino de sua mãe, pensando que não é um truque de fantasma ou algo assim. Alguns minutos depois, a mãe de Ichigo o chama para ajudá-la com as compras, algo que Ichigo aceita fazer com prazer. Em algum lugar, Mei, Reina, Kurumi e Koito estão fazendo o trabalho pesado, porque Ichigo está ausente há quase uma semana. Huru diz a eles que Ichigo está apenas se conectando com a mãe, e que eles têm muitas coisas para colocar em dia. Kurumi se pergunta como é a mãe de Ichigo, e Huru a aponta depois de ver Ichigo e sua mãe na rua. No entanto, Koito percebe algo muito suspeito na mãe de Ichigo. É uma aura fraca, mas é definitivamente uma aura de fantasma. Mei diz a eles que terão que contatar Himeno para informá-la sobre essa nova situação, enquanto investigam a mãe de Ichigo visitando-os juntos. Mas quando chegam, a mãe de Ichigo é tão gentil e hospitaleira que quase não parece haver nada suspeito sobre ela. No entanto, Himeno descobre algo e imediatamente liga para Mai, informando-a que a verdadeira mãe de Ichigo está desaparecida há quase uma semana. Coincidentemente, o mesmo tempo que Ichigo e essa mãe estão vivendo juntos. Mas antes que Mai possa fazer qualquer coisa, Enigma se teletransporta para trás dela, dá-lhe um soco e esmaga seu telefone. Ichigo e Huru correm para a cena e Mei revela a verdade para ele. A mãe dele é na verdade o Phantom Enigma. Enigma diz a Ichigo que os poderes dele não são nada e que ele é péssimo em usá-los, então ela vai tomá-los, sequestrando-o e seguindo o caminho do Sweet Home Alabama ao drenar o poder de Ichigo ao máximo. Depois de absorver seus poderes, Enigma escapa, deixando o corpo da mãe de Ichigo para trás. Com seus poderes drenados, Ichigo é completamente inútil. No dia seguinte, o grupo envia a mãe de Ichigo ao hospital Alayashiki para tratamento. Devido à condição extrema que ela sofreu, terá que ficar na instalação até ser curada, e ela não será curada até que Enigma seja selado ou derrotado. Ao sair da instalação, Ichigo encontra o novo marido de sua mãe. Ele dá a Ichigo um caderno de esboços com uma foto dele e de sua mãe. De volta à casa de Ichigo, o grupo planeja seu próximo movimento. Huru os cumprimenta, mas há algo estranho nela. Ela não está como de costume, o que todos notaram. Koito chega logo depois e exige que Ichigo conserte o estranho dispositivo que Huru encontrou antes. Ela acredita que a corporação Alayashiki está escondendo algo, então ordena que Ichigo termine de consertar o dispositivo. Aparentemente, eles precisam invadir os servidores para desenterrar o máximo de informações úteis possível para derrotar Enigma. Kurumi se oferece para ajudar, permitindo que Albrecht conserte o dispositivo e hackeie os servidores da Alayashiki, concedendo-lhes informações confidenciais sobre Enigma. Após uma rápida pesquisa, Koito encontra evidências sobre Enigma e suas origens. Acontece que ela faz parte de um programa que produz fantasmas aprimorados para serem usados em guerra, genética e medicina, e outros tipos de coisas desumanas que se possa imaginar. Enquanto estão procurando por alguns detalhes, Enigma ataca a instalação de Alayashiki, onde a mãe de Ichigo está confinada.
Koito recebe uma ligação alguns segundos depois, e o grupo viaja rapidamente para o local para deter a ameaça Enigma de uma vez por todas. Ao chegarem, Ichigo tenta ser o herói, agindo sozinho, mas sem seus poderes, ele pode ser tão útil quanto um papel higiênico usado cheio de sujeira. Mas o grupo lhe ensina que sua vida não significa nada, e ele não tem propósito até poder usar seus poderes. Alguns segundos depois, Himeno chega e dá-lhes uma carona até o destino. Mas quando chegam, Mei impede Ichigo e diz que eles cuidarão disso. Ela confronta Enigma e zomba dela por tentar ser a rainha dos fantasmas. Mas Enigma diz que esse é o objetivo, porque ela vai escravizar tanto os fantasmas quanto os humanos, especialmente os humanos. Porque, segundo ela, foi criada como uma cobaia pelos humanos, um fantasma geneticamente modificado antes de ser sujeita a todas as torturas possíveis da CIA, mas 10 vezes pior. Mas graças a eles, ela é o que é agora, um fantasma muito poderoso abençoado com as habilidades especiais da humanidade, o melhor dos dois mundos, e a partir de agora, ela será ainda mais poderosa ao devorar todas as habilidades deles. Após ouvir as razões absolutamente insanas de Enigma, Mei e o grupo a atacam simultaneamente, mas Enigma enfrenta 4 de uma vez sem nem sequer suar. Justamente quando Enigma está prestes a terminar com Mei, Ichigo tenta fazer algo, mas falha, sem surpresa. Enigma se transforma na mãe de Ichigo e ameaça destruí-lo usando essa mesma forma. Huru tenta salvar Ichigo de ser atingido por uma chicotada, mas Ichigo faz o mesmo, levando o golpe completo para si mesmo. Vendo que seus alunos estão prestes a ser enviados para o inferno, Himeno diz a Ichigo que ele pode conseguir recuperar seus poderes de volta se ele drenar os da Huru. Poder. Aparentemente, Huru também nasceu dos poderes de Ichigo, então ela é como uma cópia de segurança de seus poderes. Ichigo hesita um pouco, mas aceita o poder de Huru depois que as 3 garotas o incentivam. Depois de recuperar seus poderes, Ichigo os usa para liberar suas invocações perfeitas. As invocações perfeitas de Ichigo, com potência total, destroem a invocação imitadora de Enigma, o que acaba resultando na derrota dela. Com seus poderes drenados, Enigma retorna à sua forma original e libera um último ato de desafio. Ichigo e os outros atacam Enigma e não lhe dão chance de atacar. Após esse combo devastador, Enigma está derrotada e se cristaliza completamente diante deles, dizendo que gostou da luta. Mei dá o golpe final ao exorcizá-la de uma vez por todas, assegurando com sucesso o futuro da humanidade. Com Enigma derrotada, tudo volta ao normal, incluindo a mãe de Ichigo, que finalmente recupera suas memórias. Se você chegou até aqui, confunda os fãs falsos digitando RIP Ichigo nos comentários. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo.